E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Antes de começarmos mais um vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o filme Busca Implacável 2. O ex-agente da CIA, Brian Mills, está separado de Lenore, mas se mantém sempre próximo de sua filha Kim. Um dia, ao pegá-la mais uma lição de direção, Brian vê o atual namorado de Lenore deixar a casa dela às pressas. Logo descobre que ele cancelou uma viagem à China, onde Lenore pretendia passar um período de descanso ao lado da filha. Brian convida ambos a estarem com ela em Istambul, na Turquia, onde terá que realizar um serviço nos próximos dias. Elas topam e o encontram na cidade. O que Brian não esperava era que Murat, o pai de um dos, por ele, ao resgatar a filha, deseja. Para tanto, elabora um plano onde não apenas Brian corre mas também a filha e a ex-esposa. Após os acontecimentos em Paris, em parentes dos homens que Brian, enquanto procurava por sua filha Kim, chegaram da França e retornam à sua cidade natal, Tropoge, na Albânia, para um dos. Durante a cerimônia, Murat, o patrão dos homens e pai de Marco, que Brian, por
e foi de Kim, afirma que eles encontrarão Brian para a de seus entes queridos. Ao chegar na casa de Kim para levá-la, em uma aula de direção, Brian descobre com sua mãe Lenore que atualmente está tendo problemas de relacionamento com seu marido, que Kim não está lá, mas sim na casa de seu namorado. Depois que o marido de Lenore cancela suas férias na China, Brian sugere que Kim e Lenore se juntem a ele em Istambul, na Turquia, depois que ele terminou uma missão de trabalho lá. Depois de ser levado a acreditar que eles é, não aceitaram a oferta, Brian fica surpreso ao descobrir que Kim e Lenore realmente voaram para se juntar a ele. Murat e seus homens capturam um oficial francês da CIA para encontrar o paradeiro exato e planejar sua próxima missão em Istambul. Mais tarde, depois de almoçar no mercado, Kim fica no hotel na tentativa de ajudar seus pais a reatar o relacionamento. Enquanto Brian e Lenore estão fora, eles são pelos homens de Murat. E apesar dos esforços de Brian, Lenore forçando Brian a se render. Antes de fazer isso, ele liga para Kim para explicar a situação e diz para ela se esconder. Com o conselho de Brian, ela é capaz de escapar dos no hotel e escapar do hotel para as ruas de Istambul com Brian pego. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Brian acorda com as mãos a um e em um quarto escuro, usando um dispositivo de comunicação que ele escondeu em sua meia. Brian liga para Kim, instruindo a embaixada dos Estados Unidos em contar o que aconteceu, mas ela implora por uma chance de ajudá-lo e Lenore, que ele decide lhe dar. Sob a orientação de Brian, ela abre sua mala e joga uma viva pela janela. Brian usa o tempo que leva para o som da chegar até ele, a fim de deduzir sua localização. Ele então a faz pegar uma e mais duas e viajar em direção ao seu local pelos telhados. Enquanto ele se liberta de suas restrições, Brian então envia vapor até uma chaminé para identificar sua localização e Kim joga na chaminé, permitindo que Brian a use para os e escapar do prédio, deixando Lenore para trás, enquanto ele, Kim, que está sendo. Mais tarde, Brian retorna com a intenção de resgatar Lenore, mas ele é incapaz de fazê-lo, pois ela já foi levada. Isso força Brian e Kim a dirigir pela cidade em um táxi pego enquanto são perseguidos pelos homens de Murai e pela a polícia que foram convocados pelo taxista.
A perseguição termina com Brian Kim em um posto de controle que leva à embaixada dos Estados Unidos. Brian liga para Sam, um amigo e ex-colega da CIA, e o manda chamar os guardas da embaixada. Tendo decorado a rota que usaram quando levaram Brian e Lenore para a casa segura de Murat, ele retorna ao prédio e os homens que guardavam Lenore antes de confrontar Murat. Depois de confirmar com Murat que seus dois filhos restantes vão querer, caso Brian se oferece para deixá-lo ir embora, se Murat deixar Brian e sua família sozinhos. Murat aparentemente concorda e Brian deixa cair sua. Mas quando suas costas são viradas, Murat pega e tenta em Brian, apenas para descobrir que Brian esvaziou o carregador. Murat tenta Brian, mas Brian o empurra contra uma em um instantaneamente. Brian então se reúne com Lenore. 3 semanas depois, a família Mills come em um café para comemorar a aprovação de Kim em seu teste de direção. Eles são acompanhados, para a surpresa de Brian, pelo namorado de Kim, Jamie, e Kim brinca pedindo a seu pai superprotetor para não nele. Em Istambul, o agente aposentado da CIA, Brian Mills, e sua esposa são feitos pelo pai de um Mill enquanto resgatava sua filha. O agente aposentado da CIA, Brian Mills, convida sua filha adolescente Kim e sua ex-esposa Lenore, que se separou de seu segundo marido, para passar alguns dias em Istambul, onde ele está trabalhando. Enquanto isso, o patriarca da comunidade da albanesa de Humano Murat buscava pela de seu filho e organiza outra para Brian e sua família. Brian e Lenore são pelos albaneses, mas Kim escapa e é a única esperança que Brian tem para escapar e salvar Lenore. 2 anos após de sua filha pequena, Kim, por uma rede implacável, as pessoas albanesas em busca, o agente da CIA, Brian, se vê em uma para revigorar seu relacionamento com sua ex-mulher Lenore e viver uma vida comum.
Lembrando, galera, que nós só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No entanto, quando a família se reunir em Istambul, os fantasmas do passado ressurgirão, já que Murat, um chefão dos Balcãs e pai sofrido cujo filho foi pela mão de Mills, está decidindo tomar sua. Mais uma vez, Mills deve proteger tudo o que lhe é caro. Seu conjunto muito particular de habilidades pode salvar sua família desta vez. Brian é aposentado da CIA e ele, sua filha de Kim, que agora vive com a ex-esposa Lenore e seu novo marido Stuart. Kim quer ser cantora. Brian está protegendo a cantora pop Shira como consultora particular com amigos e salva sua vida. Ela compartilha os números de seu treinador vocal e gerente de Brian, que quer ir para Paris com sua amiga Amanda. E Brian é cético, mas assina o termo de consentimento quando Kim está chateada com sua recusa. Kim diz a viagem é uma turnê de artes em Paris, mas eles realmente pretendem seguir YouTube. Lenore sabia, mas não disse nada.
Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Ele quer dividir um táxi. Kim relutantemente concorda. Eles fazem Peter tirar sua foto com o telefone de Kim. Pedro deixa e o convida para uma festa. Pedro faz um telefonema rápido. Duas meninas de cerca de 18 e o endereço do apartamento. Kim pergunta a Amanda sobre os primos e Amanda diz que eles estão de férias na Espanha. Como Brian chama Kim, 2. Amanda em seu. Brian pede Kim para se esconder debaixo da. Ele conta a Brian sobre Peter. Brian diz a ela que ela será levada, mas pede que ela mantenha o telefone ligado e grite o máximo de descrição possível. Seguindo as instruções de Brian, ela grita: barba, 6 pés, tatuagem mão direita, lua e estrela. Ou pega o telefone de Brian e diz a ele para deixar quem ir. Caso contrário, ele vai encontrá-los e o diz boa sorte. Brian liga em Sam e ele encontra um diama de uma cidade na Albânia. A conversa de voz dos gravadas através do telefone de Kim. Seu líder, Marco, administra um negócio de e Brian tem 4 dias para salvar Kim. Brian encontra o telefone de Kim em seu apartamento em Paris e rastreia Peter através de uma foto de Kim tirou no aeroporto.
Peter corre enquanto Brian persegue e é. Brian conhece a inteligência francesa. Jean-Claude lhe dá um endereço de onde a Vanessa opera. Lá ele encontra a jaqueta de Kim e outra garota. Ele a leva fugindo dos albaneses. Jean-Claude quer conhecer Brian, mas Brian não confia nele e escapa de uma armadilha montada por Jean. Para Brian, a garota que ele resgatou lhe dá o endereço onde Kim está. Brian chega lá e encontra Marco através de seu particular de boa sorte. Ele em todo mundo, menos em Marco. Em seguida, ele encontra o de Amanda em um quarto no andar de cima. Brian Marco, que diz que Kim foi para o Senhor Clare. Brian entra em casa de Jan e descobre que Jan está em concluio com os albaneses pelo dinheiro. Brian na esposa de Jan e o para revelar o endereço de Sinclair. Sinclair está leiloando a nova Kim que sai por 500 mil. Brian força sob a de uma a superar tudo. Sinclair, Brian e o restringe diz. É só negócio. Brian escapa e Sinclair antes que ele revele que Kim estará no cais. No cais, o barco partiu e Brian segue e embarca de uma ponte. Ele encontra um sheik árabe que tem Kim e outras como de volta para casa, Brian leva Kim para conhecer Shira. Um agente aposentado da CIA viaja para a Europa e conta com suas antigas habilidades para sua filha distante que foi durante uma viagem a Paris. Kim é o orgulho e a alegria de seu pai, Brian. Brian é um agente que deixou a agência central da inteligência para ficar perto de Kim, na Califórnia. Kim vive com sua mãe Lenore e seu padrasto rico, Stuart. Kim consegue convencer seu pai relutante a permitir que ele viaje para Paris com sua amiga Amanda. Quando as meninas chegam a Paris, eles dividem
um táxi com um estranho chamado Peter e Amanda deixa escapar que elas estão sozinhas em Paris. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Usando essas informações, uma albanesa de pessoas às meninas. Kim mal tem tempo para ligar para o pai e dar-lhe informações. Seu pai consegue falar brevemente com um dos e ele promete os se ele não deixarem sua filha ir livre. O
deseja-lhe boa sorte. Por isso, Brian viaja para Paris à procura da filha do amigo. Depois, relutantemente, concorda em deixar sua filha que ir para a França com o seu melhor amigo. Brian fica horrorizado ao saber que ela é por uma albanesa cuja especialidade da rede D. Faltando apenas 96 horas para nunca mais encontrá-la, Brian corre para a França para salvá-la.
Como ex-agente da CIA, ele tem todas as habilidades necessárias para resgatá-la. Se ele só pode encontrá-la. É, O ex-agente da CIA, Brian, relutantemente concorda em deixar sua filha a Paris em uma viagem. Sua ex-esposa Lenore e seu novo marido Stuart são todos para isso e Kim parte com um amigo. Na chegada a Paris, no entanto, Kim e sua amiga são porque comandam a rede de. A única pista de Brian é um pequeno trecho de uma conversa. No dia seguinte, Brian recebe uma mensagem de Lenore pedindo para encontrá-lo para o café da manhã e Beagles. Brian concorda, volta da loja de Beagle para seu apartamento e descobre sem vida em seu quarto. As unidades do LAPD aparecem imediatamente com base em uma ligação anônima do 911 e tentam Brian, que resiste e acaba escapando por um grande ralo do chão da garagem para o sistema de drenagem pública. Enquanto isso, o inspetor do LAPD, Frank Dodsley, rapidamente se familiariza com o passado de Brian e organiza uma ao homem em toda a cidade. Lembrando, galera, que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal.
Brian se retira para um cofre preparado, apelidado de tocador, que é equipado com eletrônicas de vigilância. Ele refaz as viagens de Eleanor para um posto de gasolina remoto e loja de conveniência e encontra outra imagem de vigilância em uma van por homens não com tatuagens únicas nas mãos. Os detetives chegam ao posto de gasolina e o pegam. Enquanto está em trânsito, Brian se liberta, comanda e o cruzador da polícia escapa e baixa registros telefônicos do banco de dados de investigação da LAPD em um pendrive.
Ele entra em contato com Kim de Lenore por meio de seu ex-colega de trabalho e amiga, instruindo a manter sua rotina diária. Ela compra sua bebida diária de iogurte que está com Drink Me No. Ele acaba se sentindo enjoada e na aula e corre para o banheiro onde Brian está. Esperando IA, ele havia colocado uma nauseante na e para agora lhe deu um antídoto. Brian remove um bug da vigilância que, desconhecido para ela, foi plantado por Dodsley. Ele diz a ela que está procurando o verdadeiro e que ela deve se manter segura. Ela revela sua e menciona Sturge está agindo com medo e contrata guarda-costas, o que nunca fez antes. E galera, esse foi mais um resumo do nosso canal. Espero que você tenha gostado. Você que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e seja muito bem-vindo ao nosso canal. E para você que já é inscrito, muito obrigado por ter ficado até aqui. Beijos e até a próxima.
Works then.